Olá pessoas, no vídeo de hoje, que é um vídeo que se pretende mais curto do que os outros, eu vou mobilizar aqui alguns conceitos teóricos que me serão muito úteis porque no futuro eu pretendo gravar alguns vídeos sobre 3 obras que, cada uma à sua maneira, desestabilizam as ideias que nós temos sobre o que vem a ser um leitor, o que vem a ser a leitura e o que vem a ser a literatura. E essas 3 obras fazem isso principalmente ao investirem em outros suportes que não seja lá o livro, com exceção de uma delas. A ideia para fazer esse tipo de vídeo aqui me surgiu porque eu acabei de dar um mini curso aqui na UFSCar sobre as novas formas de leitura na contemporaneidade, aquela coisa toda. E daí alguns de vocês me sugeriram que eu falasse das obras que eu comentei nesse meu mini curso. São elas então o S, do J.J. Abrams e do Doug Dorst, o Inquérito Policial da Família Tobias, do Ricardo Lises, que é um livro que se constrói na forma de inquérito policial mesmo. E nós temos por fim aqui o Lulu Lux, ou Conjunto Narrativo de Jantar, contendo 6 jogos americanos, 20 guardanapos e 8 porta-copos, todos protagonizados pelas aventuras não muito empolgantes e pelas reflexões não muito profundas de Lux Moreira. Então aqui, este livro aqui, ou esta obra aqui, é do Gustavo Piqueira, e dentro dessa caixa nós temos, como eu acabei de ler para vocês então, um conjunto de jantar, um conjunto narrativo de jantar, em que constam aqui os 20 guardanapos, 8 porta-copos e 6 jogos americanos. E daí, dentro desses vários suportes, é que se estabelece aqui um texto literário. Muito bem. Então, para que eu possa me referir a algumas dessas obras, essas obras aqui, eu resolvi fazer aqui esse primeiro vídeo só para que eu elenque alguns conceitos, inclusive alguns desses conceitos já apareceram aqui no canal e eles tornarão a aparecer ao longo das minhas falas sobre essas obras aqui. Então, justamente por conta disso, é que eu resolvi fazer esse pequeno vídeo que vai servir como introdução. Muito bem. A primeira dessas ideias, o primeiro desses conceitos com os quais nós vamos trabalhar aqui, é o conceito de campo literário, como defendido lá pelo Bourdieu em um livro dele chamado As Regras da Arte. Eu vou deixar certinho a capa deste livro aqui e, evidentemente, eu vou deixar as referências bibliográficas para todos esses autores que eu for citando aqui lá embaixo, caso você se interesse. Pois bem, eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre o conceito de campo para o Bourdieu, então vou retomar apenas rapidamente a questão central dessa conceituação do Bourdieu, porque para ele a delimitação de um campo específico para a literatura aconteceu por conta do mecenato dos salões de leitura da França de meados do século XIX. Ou seja, a literatura só se estabeleceu como um campo artístico independente a partir do momento em que os membros da aristocracia francesa passaram a investir economicamente em alguns autores em detrimento de outros. Evidentemente que isso não serve apenas para a literatura, isso serve para as artes de uma maneira geral. Portanto, o mecenato, ele não é uma coisa negativa, não é verdade? Não é negativo você pensar que... a gente não pode pensar que é errado investir na arte, que é errado investir na literatura. A arte e a literatura não estão acima da sociedade, sobretudo em uma época como a nossa, marcada aí pela indústria cultural e etc. Para que você saiba mais ou menos o que vem a ser esse período de delimitação dos campos artísticos, eu sugiro que você leia aqui o Em Busca do Tempo Perdido do Proust, porque naquelas várias cenas de reuniões que a gente vai acompanhando aqui, é bem possível observar essas discussões entre os membros da aristocracia. E dentro dessas várias discussões ali, a arte, a literatura, a música e a pintura sempre acabam aparecendo. Então, o que se estabelece aqui serve muito bem como uma amostra do que seria esse processo de estabelecimento do campo literário e dos outros campos artísticos. Muito bem. Evidentemente que pouco tempo depois do estabelecimento desses vários campos artísticos, dentre os quais está o campo literário, começou a haver um processo de pensar a arte e pensar a literatura como produtos
autônomos. Quem fala um pouco disso, ainda que não seja essa a base de sua argumentação, é aqui o Compagnon neste seu livro chamado O Demônio da Teoria. Em um dos capítulos aqui, o Compagnon diz basicamente que, depois das várias funções que a literatura foi assumindo ao longo da história, houve ali um período um pouco anterior ao surgimento das vanguardas lá do início do século XX, que dava à arte e à literatura uma relativa autonomia. Ou seja, começou a se pensar na ideia de que é possível fazer arte pela arte, é possível pensar em uma literatura que falasse de si mesma, porque a literatura nada mais é do que a desautomatização da linguagem cotidiana. A literatura é aquele tipo de texto que consegue pegar uma linguagem comum e cotidiana e torná-la estranha e fazer com que a gente olhe para essa linguagem com um certo estranhamento. Tudo isso quem fala aqui é o Compagnon, se referindo a uma série de outros estudiosos que tratam dessa mesma questão. Então veja que o que nós temos até agora é o estabelecimento de diversos campos artísticos que foram se tornando cada vez mais autônomos. E essa crescente autonomia da arte e da literatura é que possibilitou o surgimento das vanguardas no início do século XX. Pois bem, a partir das vanguardas é possível que a gente pense em um processo de expansão do conceito do que é arte, do conceito do que é literatura, certo? A arte lá, por exemplo, dos dadaístas, provavelmente não seria considerada arte por pessoas que são mais tradicionais. Quem fala um pouquinho desse processo de expansão e principalmente da inespecificidade que advém dessa expansão dos campos artísticos é a Florência Garramunho aqui neste seu livro Frutos Estranhos sobre a inespecificidade na estética contemporânea. Pois bem, aqui nessa sua obra, a Garramunho fala que na contemporaneidade é possível observar uma expansão dos campos artísticos que por vezes se entrelaçam e desse entrelaçamento dos vários campos artísticos é que surgem obras inespecíficas. Portanto, não é mais possível hoje pensar em características específicas que diferenciem e que delimitem os diversos tipos de manifestações artísticas. Então veja que esse processo de expansão que gera a inespecificidade, e eu já falei um pouquinho sobre esses dois conceitos também em outro vídeo aqui no canal, cujo link vai estar lá embaixo, mas enfim, esse processo de expansão que gera essa inespecificidade se liga muito bem àquilo que o Rancière vai chamar de a partilha do sensível aqui nesse seu livro de mesmo nome. Já tem um vídeo também que eu falo um pouquinho sobre essa ideia da partilha do sensível aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também. Pois bem, para o Rancière, esse movimento de expansão de campos artísticos, ainda que ele não fale dessa ideia, mas ainda assim é possível ligar esses dois conceitos, mas enfim, esse processo de expansão dos campos artísticos permite novos modos de fruição da literatura e, consequentemente, possibilita novas maneiras de partilhar a sensibilidade por meio da arte. Portanto, essa ideia da expansão dos campos artísticos seria diretamente ligada a uma atitude totalmente política com relação a quem pode ou quem não pode desfrutar da arte e da literatura. Portanto, as nossas atitudes na condição de leitores são sim atitudes políticas. Vocês sabem que eu já falei disso aqui no canal em várias ocasiões diferentes, não é verdade? Então, recapitulando, nós temos lá um movimento de consolidação de um campo artístico que foi se tornando cada vez mais autônomo. A partir dessa autonomia, esse campo foi se tornando mais elástico, portanto mais inespecífico, e essa inespecificidade acabou fazendo com que a arte fosse mais acessível para um número maior de pessoas, e daí você tem toda aquela ideia da partilha do sensível, enfim. O problema é o seguinte, a ideia de uma literatura inespecífica demanda por vezes uma alteração no suporte do literário. Que no caso, para que você saiba aí de maneira mais clara, o suporte do literário é o livro, não é? Quem fala um pouquinho sobre essa ideia do livro como suporte do texto literário é o Manguenot neste seu livro chamado O Discurso Literário. Ele tem aqui um capítulo em que ele se refere a essa ideia do suporte como sendo uma ideia relacionada ao medium, em que mídia a literatura
vai circular. Portanto, não se pode mais hoje em dia, uma vez que nós estamos aqui em uma época marcada pela inespecificidade artística e inespecificidade literária, não se pode hoje em dia pensar mais no livro como sendo o único suporte possível para a literatura. É possível fazer literatura e fazê-la circular dos mais diversos modos, nos mais diversos suportes. Pois bem, então até agora nós temos o conceito de campo, o conceito de autonomia literária, nós temos o conceito de expansão e de inespecificidade, nós temos o conceito de partilha do sensível e nós temos aqui com Manguenot o conceito de medium, que eu estou chamando aqui de suporte. E o último conceito que eu gostaria de trazer aqui para vocês é um conceito de literatura diaspórica. Quem fala um pouquinho sobre literatura diaspórica ou de literatura pós-autônoma é uma estudiosa chamada Josefina Ludmer. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode encontrar o artigo em que ela fala dessas literaturas pós-autônomas ou literaturas diaspóricas. Por quê? Com esses novos suportes que amparam essas várias inespecificidades de obras literárias contemporâneas, é preciso pensar que, muitas das vezes, um mesmo texto vai reunir ali características de vários gêneros textuais, literários ou não, diferentes. Portanto, a ideia de uma literatura diaspórica se liga a um tipo de obra que se coloca na fronteira entre o que é literatura e o que é testemunho, o que é literatura e o que é notícia de jornal, o que é literatura e o que é etnografia, o que é literatura e o que é autobiografia, e por aí vai. Evidentemente que essa literatura diaspórica, essa literatura pós-autônoma, ela pode sim, é claro, ser vista em livros. Basta que a gente pense, por exemplo, na obra do Luiz Rufato, da Svetlana Alexievich, basta que a gente pense, por exemplo, no Nove Noites do Bernardo Carvalho, ou nas obras do Valêncio Xavier, enfim. Só que, apesar da gente pensar que existe ainda essa possibilidade de haver uma literatura diaspórica tendo como suporte o livro tradicional, essa mesma literatura diaspórica vai se radicalizar quando entram em jogo esses outros suportes para o texto literário, como é o caso, por exemplo, aqui de um aparelho de jantar, como é o caso aqui, por exemplo, de um inquérito policial e por aí vai. Portanto, em alguns outros vídeos que vão aparecer eventualmente aqui neste canal no futuro, o que eu vou tentar mostrar para vocês é o seguinte: de que maneira esses vários conceitos que eu fui elencando aqui para vocês nesse vídeo aparecem nessas várias manifestações literárias sobre as quais nós vamos conversar. Quais sejam então aqui o Inquérito Policial Família Tobias, o Lululux do Gustavo Piqueira e o S aqui, que talvez dentro desses livros aqui, talvez seja esse o mais conhecido, mas enfim, vamos tentar falar um pouquinho sobre cada uma dessas obras em vídeos que porventura possam aparecer aqui no canal, certo? Enfim, caso alguns desses conceitos não tenham ficado claros, diga lá embaixo nos comentários que daí eu tento esclarecer por texto mesmo, ou então eu gravo um outro vídeo para poder, enfim, tirar algumas dúvidas e coisas do tipo. Novamente, o link para todos os vídeos vai estar lá embaixo, assim como as referências bibliográficas para todos esses autores. Então, se você aí tem algum interesse nesse assunto, veja lá certinho e a gente vai conversando, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!